Bom, eu vou resolver agora o exercício 7.164 do Cengel, que é um exercício sobre balanço entrópico de um sistema de mistura, um misturador. Eu vou ler o enunciado. Água líquida a 200 kPa e 20 graus Celsius é aquecida em uma câmara pela mistura com uma corrente de vapor superaquecido a 200 kPa e 150 graus Celsius. É o que se chama de borbotagem, aquecimento por borbotagem. A água líquida entra na câmara com uma vazão de 2,5 kg por segundo e estima-se que a câmara perca calor para o ambiente, a 25 graus, a uma taxa de 1.200 kJ por minuto. Presta atenção aqui nas unidades, que depois isso vai ter que ser compatibilizado. Considerando que a mistura sai da câmara a 200 kPa e 60 graus Celsius, determine a vazão máxima de vapor superaquecido e a taxa de geração de entropia durante o processo de mistura. Correto? Então, a ideia aqui, na verdade, é que você mistura água fria com vapor superaquecido para obter água mais quente. Né? Esse processo não é adiabático, ocorre uma perda de calor para o ambiente, que está dita aqui, né? São os 1.200 kJ por minuto. E esse é exatamente o processo que ocorre numa cafeteira, quando a gente aquece leite, por exemplo, ou café, o que quer que seja, com o vapor produzido pela própria máquina. Então, uma pequena quantidade de vapor se condensa, se mistura com o líquido frio, se condensa e nesse processo de condensação ela libera bastante energia. E essa energia, então, é o que promove o aquecimento da água de 20 graus para 60 graus. Repara que está tudo à mesma pressão, 200 kPa, correto? Continuando, passo zero de toda análise termodinâmica é identificar os estados termodinâmicos de cada um dos pontos, de cada um dos elementos, entradas e saídas, no caso aqui desse exemplo. Então vamos chamar de 1 a situação da água fria, 20 graus, 200 kPa, eu tenho esse estado perfeitamente definido porque eu tenho as duas coordenadas, no caso uma temperatura e uma pressão. Então está aqui, vou pegar o meu apontador, né? Então eu tenho aqui 20 graus e na isobárica de 200 kPa. Tudo isso vai ocorrer, como todos os estados aqui estão a 200 kPa, então todos eles estarão na mesma isobárica. O estado 1 corresponde a 20 graus, então está aqui. O estado 2 eu conheço, né? Também eu tenho 150 graus Celsius, 200 kPa, isso é vapor superaquecido, então eu estou aqui em cima, na região do superaquecido. A saída também conhecida, né? Pressão e temperatura, 60 graus, alguma coisa aqui, depois a gente vai determinar isso com precisão. E ainda vou colocar uma situação intermediária aqui, que seria a situação ou o estado logo após a mistura da água fria com o vapor, que é esse estado I de intermediário, antes de ocorrer essa perda de calor para o ambiente. Correto? Depois a gente vai calcular esse estado intermediário. Feito isso, passo seguinte, aplicação da primeira lei para determinação da vazão de vapor, que é solicitado. É o primeiro item que é solicitado ali. Então, a primeira lei, como a gente já havia visto, é um balanço de energia, mas energia que entra e que sai do volume de controle do sistema aberto na forma de calor e ou trabalho, mas também na forma ou carreada pelos fluxos de massa. Então, usando a nossa convenção, calor que entra menos o trabalho que sai é igual à somatória dos fluxos energéticos de saída menos a somatória dos fluxos energéticos de entrada. O θ aqui é a energia específica e que contém aquelas várias parcelas, a parcela termodinâmica e as parcelas macroscópicas. A gente já vai ver isso no detalhe. Então está lá, abrindo a definição de θ, correto? Então tenho as entalpias aqui que representam as energias termodinâmicas, energia interna mais pressão vezes volume, e as outras parcelas macroscópicas aqui, no caso a energia potencial gravitacional e a energia cinética translacional do fluxo de massa. No caso, a gente vai desprezar essas parcelas mecânicas, não há trabalho envolvido, correto? Então,
tudo que eu tenho, né, tudo que sobra é o calor perdido ali, e o fluxo energético de saída menos o fluxo energético de entrada. Como eu já tenho os estados todos determinados, exceto esse estado intermediário, porque eu ainda não determinei o fluxo mássico, então eu já coloquei aqui, né? Então, por exemplo, o estado 1 é 20 graus, 200 kPa. Então, 20 graus, 200 kPa, eu tenho todas as propriedades, em particular a entalpia aqui, 84,1 kJ por quilograma. O estado 2, 150 graus, 200 kPa, então 150, 200, eu tenho novamente todas as propriedades, e a entalpia que eu vou usar agora, né, 2.769,1 kJ por quilograma. E, bom, aqui só para já deixar pronto, né, 60 graus, que é a temperatura de saída aqui no ponto 3, 200 kPa, eu vou ter uma entalpia de 251,33. Fazendo as contas, o meu volume de controle, nesse caso, está representado aqui por essa linha pontilhada. 1, 2, 3 eu já havia definido. Então, substituindo o menos 1.200 kJ por minuto, menos porque isso é calor que está saindo do volume de controle, então isso é o contrário do que a gente supõe, do que a gente convencionou ser positivo, e o dividido por 60 segundos, porque eu quero trabalhar em watts, para compatibilizar com esse segundo aqui do quilogramas por segundo das vazões mássicas. Então, menos 1.200 kJ dividido por 60 segundos, e aqui o balanço mássico, 2,5 kg por segundo mais a vazão de vapor, isso aqui é a vazão mássica de saída, vezes a entalpia de saída, 251,33, ou 251,33 aqui, menos os fluxos energéticos de entrada. Então, é 2,5 kg por segundo, a vazão aqui, vezes a entalpia correspondente a esse estado, que é o 84,1, mais a vazão de vapor, vezes a entalpia de saída, que é 2.769,1. Resolvendo essa equação para calcular a vazão de vapor, eu tenho então que esta é de 0,17,399 kg por segundo. Sempre observando que eu costumo colocar muitas casas decimais para que as contas sejam precisas. Eu sempre digo que não faça arredondamentos durante os seus cálculos. Você pode fazer ao final, quando você vai fornecer a resposta para alguém, mas durante os cálculos, use o maior número possível de casas decimais. Bom, determinamos a vazão mássica de vapor. Na sequência, vamos calcular aqui o estado, a temperatura intermediária, naquela situação em que eu acabei de fazer a mistura da água fria com o vapor superaquecido e eu ainda não perdi calor, porque esse calor eu perco e a temperatura final acaba sendo 60 graus. Então essa temperatura aqui no ponto intermediário deve ser alguma coisa superior aqui a 60 graus, ligeiramente superior a 60 graus. Como é que eu faço para calcular essa temperatura? Bom, eu posso, por conveniência, definir um outro volume de controle, como está marcado aqui, e escrever a equação de balanço de energia para esse novo volume de controle. Eu não tenho trabalho envolvido, não tenho calor envolvido aqui, porque esse calor está sendo trocado supostamente logo após a mistura, então eu tenho só o balanço dos fluxos energéticos. Então a energia que sai é o 2,5 kg por segundo, mais a vazão de vapor que a gente acabou de calcular. Então é essa situação aqui, né? Porém, na entalpia de saída. Ressaltando, a entalpia do ponto I é diferente da entalpia do ponto 3, apenas a vazão mássica é a mesma. Então eu tenho uma incógnita aqui, essa entalpia do ponto aqui de saída, do ponto intermediário, desse novo volume de controle, menos os fluxos de entrada. Então 2,5 vezes 84,1, 84,1 é a entalpia desse estado aqui, que está aqui, 84,1, mais a vazão de vapor, que eu acabei de calcular, vezes a entalpia do 150 graus Celsius, 200 kPa, que está aqui, 2.769,1. Correto? Nessa equação eu já calculei a vazão de vapor, eu só preciso calcular a entalpia. Então, calculando a entalpia, 258,809 kJ por quilograma. Desse estado intermediário, agora, eu conheço duas coordenadas, né? Eu conheço a pressão, 200 kPa, e conheço agora a entalpia.
Então eu posso entrar com esses dois dados aqui, já que dois dados, duas coordenadas definem completamente o estado termodinâmico. Então eu vou lá na minha tabela, entro com 200 kPa, 258,81 e eu tenho aqui todos os outros dados, inclusive a temperatura que era pedida, 61,787 graus Celsius e de fato ligeiramente superior a 60 graus Celsius aqui. Então, essa perda de calor aqui, 1.200 kJ por minuto, é responsável por fazer esse resfriamento de 61,78 até 60 graus. Prosseguindo agora, vamos fazer finalmente o balanço entrópico desse processo. O volume de controle agora volta a ser o sistema, como está indicado aqui na linha pontilhada, mas um detalhe muito importante, é o sistema, essa caixa misturadora, esse misturador, e a sua vizinhança próxima, para a gente poder incluir aqui essa temperatura que essa sim é conhecida, 25 graus Celsius. As mesmas entradas e as mesmas saídas. A equação do balanço entrópico é a seguinte, eu tenho a taxa de variação de entropia no volume de controle, no caso aqui é regime permanente, a gente vai zerar isso daqui já já, e do lado de lá, essa taxa, isso aqui é o meu inventário de entropia, eu tenho os fluxos entrópicos devido ao fluxo de calor, então se houver vários fluxos de calor eu vou contabilizar isso daqui, lembrando que essa parcela aqui tem uma convenção de sinal para ela, né? Quando eu mando o calor para fora do sistema, como é o caso aqui, então eu estou exportando entropia, isso aqui vai ser negativo. Depois, as entropias que entram menos as entropias que saem, associadas aos fluxos de massa de entrada e saída, respectivamente. E, obviamente, não existe uma lei de balanço de entropia. Então, essa conta aqui, na verdade, ela não fecha. E a diferença é justamente o termo de geração de entropia, que é um termo que a gente adiciona, né, essa parcela é adicionada para justamente fechar, para que isso se torne realmente uma igualdade. E nós vimos nas aulas passadas que esse termo de geração de entropia, na verdade, ele se deve a vários fenômenos que podem estar ocorrendo aqui, fenômenos irreversíveis, fenômenos que geram irreversibilidades. A gente viu, isso pode ser, por exemplo, uma transferência de calor com ΔT finito, atritos internos, expansão ou compressão não resistida, mistura de substâncias, reações químicas espontâneas, passagem de corrente elétrica e deformação inelástica de sólidos. A ideia aqui é que esses fenômenos aqui, se você inverter o sentido do processo, eles não vão ocorrer. Por exemplo, no caso aqui a gente tem o quê? Mistura de água fria com vapor aquecido. Se eu inverter o sentido do processo, quer dizer, eu vou entrar com água morna aqui e ele naturalmente não vai sair vapor aqui embaixo e água fria aqui em cima. Então, isso é típico de processo de mistura, que só ocorre num sentido de forma espontânea. Então, isso é sim uma fonte de irreversibilidade e isso acaba custando aqui a geração de entropia. Bom, considerando, né, que o nosso sistema está em regime permanente, então essa parcela aqui vai se anular. Essa parcela, o detalhe dela é que o calor eu já conheço, são os 1.200 kJ por minuto. Apenas a temperatura aqui é a temperatura de onde esse fluxo de calor está ocorrendo na fronteira do meu sistema, do meu volume de controle, do meu sistema aberto, que é a linha pontilhada, que é então a vizinhança próxima aqui do misturador, da caixa misturadora. Portanto, essa temperatura aqui é temperatura de 25 graus. Os fluxos máximos eu já tenho, né? As entropias eu calculei dos estados anteriores, vai sobrar aqui a taxa de geração de entropia. Então, fazendo as contas, eu tenho 1.200 dividido por 60, ressaltando que o menos aqui é porque o calor está saindo do volume de controle, dividido pela temperatura em que isso está ocorrendo na fronteira onde o calor está atravessando. E a temperatura ali no caso é 25 graus. Lembrando, né, essa fronteira aqui ela não está grudada na caixa misturadora, na parede da caixa. Ela está ligeiramente afastada para englobar aqui esse 25 graus. Os fluxos de entrada, então 2,5 kg por segundo, vezes a entropia, esse 0,29644, eu vou voltar lá atrás,
ele vem aqui, ó, 0,29644, a entropia da água fria que está entrando, a entropia do vapor aqui é 7,28, né? Então está lá, 0,17 é a vazão máxima de vapor que a gente calculou, 7,28 a entropia, e na saída aqui, 2,674 vezes 0,8312, que é a entropia do fluxo de saída, mais o termo de geração aqui, e fazendo as contas, a gente vai ter que esse termo é 0,2818 kW por Kelvin. Então, essa entropia aqui, ela é gerada naturalmente no processo, e basicamente porque eu tenho dois fenômenos de irreversibilidade aqui. Primeiro, transferência de calor com ΔT finito, e mistura de substâncias diferentes, aqui no caso de temperaturas diferentes. Como eu disse, não é possível inverter o processo, eu entro com água morna aqui em 3, espontaneamente eu não vou ter água fria aqui em 1 e água quente, o vapor superaquecido aqui em 2. Correto?